Bom pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Eduardo Pena, eu sou speaker da Voco e gostaria de mostrar alguns produtos que a Voco trouxe para o Brasil que fazem bastante sentido nessa época de pandemia, que são produtos com a quantidade menores e single dose, que você usa e já descarta. Eu vou mostrar para vocês o FuturaBond Universal, que é o adesivo universal autocondicionante da Voco, um adesivo dual. As resinas Extra Base, que é uma bulk flow. A Extra Feel, que é uma bulk consistência de pasta, uma consistência de uma resina composta convencional. Admira Extra, que também é uma resina com consistência de resina composta, que são resinas bulk para grandes preenchimentos. E as resinas convencionais, que seriam o Ormocer, que é a resina Admira Fusion, tem uma tecnologia que ela não possui nem BGMA nem Tag DMA, então é uma resina que ela possui monômeros que são mais difíceis de pigmentar ao longo do tempo. A Grandioso, que é uma resina que tem um alto conteúdo de carga, uma resina já bem conhecida da empresa. E o Twinstar, que é um compômero que é para odontopediatria, que ele possui até 8 cores, também tem grande conteúdo de carga e eu quero mostrar para vocês os produtos depois separadamente. A Voco possui o Profluoride, que é um verniz com alta concentração de flúor para pacientes com sensibilidade de colo, pacientes que vão submeter a clareamento e tem muita sensibilidade, então é um produto bem interessante para ser usado e eu tenho usado nos meus pacientes com bastante resultado. A Voco também possui as pastas de polimento, que servem como pastas também de profilaxia, de limpeza de cavidade, limpeza prévia à cimentação, que ela possui 3 rugosidades de partículas de carga, então aqui a gente vai explicar um pouco melhor, mas é como se fosse um semáforo, né? Mais grossa, média e fina, para tirar mancha de nicotina, para fazer um polimento pós-profilaxia e raspagem, é uma pasta que tem bastante efetividade. E o Viscalor, que é uma resina bulk, ela é uma resina bulk que ela é termoativada, então a gente usa aqui o Caps Warmer, que vai aquecer essa resina, eu vou mostrar para vocês até 68 graus, e aí eu vou ter uma resina, ela tem essa consistência de resina composta convencional, de bulk convencional, mas quando eu aqueço ela se torna por até 30 segundos uma resina flow, consistência de flow. Então, num único produto eu tenho as duas propriedades das resinas bulk. É um produto bem interessante que facilita bastante a vida da gente quando a gente vai fazer, por exemplo, reconstruções prévias à prótese, né, a procedimentos também de restaurações diretas. Então ele facilita bastante essa prática clínica nossa do dia a dia. Então eu vou mostrar separadamente todos os produtos para vocês. Bom pessoal, eu vou mostrar para vocês agora o adesivo FuturaBond Universal, que é um adesivo autocondicionante. A vantagem dele para os concorrentes é que já é um adesivo que ele é dual, então eu posso usá-lo tanto em restaurações diretas como em cimentações onde a luz tem mais dificuldade de passar e também cimentações de pino de fibra com um cimento da própria Voco, né, um cimento dual. Então aqui eu preciso ativar o adesivo, eu tenho que apertar essa bolinha aqui azul escura e vou ativar o adesivo, torná-lo ácido. Eu pego em torno de 2,3, faço isso, continuo segurando, faço uma perfuração aqui no alumínio e vou misturar aqui pelo menos por 5 segundos. Então eu vou homogeneizar as duas gotas. Então agora meu adesivo ele está ácido e aí eu vou fazer a aplicação no esmalte dentina. Então aqui já teria feito o condicionamento seletivo de esmalte, lavado, seca bem, porque o adesivo já possui água. Então aqui eu faço a aplicação sempre esfregando, pelo menos por 20 segundos. Como tem o solvente aqui, a água é um dos solventes, eu preciso jogar um jato de ar, né, até o adesivo parar de andar, e aí eu polimerizo o adesivo. E aí nós vamos usar um compômero para dente descido chamado Twinstar, que ele tem 8 cores, né, e a criançada gosta bastante. Eu preciso de uma Centrix, a Voco tem a Centrix dela, que é bem interessante, eu posso até autoclavar essa Centrix. E aí eu vou fazer a aplicação desse produto, vou adaptar na cavidade. Então é um produto indicado para dentes descidos, né, para as crianças. E aí como tem várias cores, né, muitas vezes as crianças gostam, escolhem a cor, né? Também não pode colocar mais do que 2 milímetros por incremento. É uma resina, né? Ela tem ionômero de vidro, mas ela é uma
é um ionômero de vidro modificado por resina. Então está feita a sua restauração. Se ela fosse mais profunda, iria fazendo camadas de 2 em 2 milímetros. Possui bastante carga, então ela resiste bem à mastigação aí dos dentes descidos. Após a polimerização, você bate o carbono, vê se não está alto, com ponto de contato prematuro, e você faz o acabamento com borrachas de resina, algum kit de polimento de resina composta. Aí você finaliza a restauração. Agora eu vou mostrar para vocês uma sequência de reconstrução com resina bulk. Uma reconstrução quando a gente vai fazer uma prótese. Então, às vezes, restaurações extensas, então eu gosto muito de usar, normalmente a mais rugosa, que é a vermelha. É uma pasta que você pode usar para profilaxia, para remoção de manchas, então você consegue um bom polimento. Como ela não contém óleo, você pode fazer a profilaxia da cavidade com a pasta, com uma escova de Robson ou uma microescova. Então, imaginar que aqui eu já fiz a profilaxia, vou aplicar agora o adesivo universal, autocondicionante, como eu fiz no outro dente. Eu já fiz o condicionamento seletivo de esmaltes, lavei, sequei. Depois eu vou fazer a aplicação do jato de ar e vou polimerizar. A gente pode fazer a polimerização por 20 segundos. E aí eu estou fazendo esse dente, eu vou imaginar que eu vou fazer uma reconstrução para prótese. Então eu posso já usar a resina Extra Base, que é uma resina Flow. E se eu fosse fazer uma restauração direta, eu também viria com a resina Extra Base para fazer uma camada selando o meu adesivo. Então eu posso pôr aqui até 4 milímetros. Só o cuidado que a gente tem que ter com essa resina, ela é muito translúcida e ela vem plana. Como os dentes posteriores têm as inclinações de cúspide, se você passar disso e ela ficar em contato oclusal, é uma resina que desgasta mais rápido, ela não pode ficar em contato oclusal. Então a gente usa com a Centrix, eu vou colocar aqui, que é uma cor universal. Eu já medi a profundidade da minha cavidade, tem em torno aqui de 5 milímetros. Se eu for fazer uma reconstrução que eu for preparar, eu posso praticamente em 2 incrementos aqui, ó, reconstruir. Lembra, ela é se autolimita. Posso vir com a sonda e dar uma adaptada nela, mas normalmente a gente faz uma camada com a resina Flow, a Bulk Flow, e depois termina com a Bulk resina composta. E depois eu posso terminar essa reconstrução para já deixar as inclinações de vertente, eu termino com uma Bulk consistência de pasta, que a gente tem 2 opções aqui no portfólio da Voco, a Extra Feel e a Admira Extra. Então a Extra Feel é uma resina composta convencional, tem BGMA, tem Tag DMA, e a Admira Fusion Extra, ela é um Ormocera, ela não tem mais BGMA e Tag DMA. Em relação a como elas atuam, as duas são iguais. Mas, por exemplo, se for ficar alguma área visual para o paciente, por exemplo, uma classe 2, se você for reconstruir, o ideal é que você use a Admira Fusion Extra, porque ela é mais difícil de pigmentar. Mas se for áreas que não apareçam, essa também ela vai muito bem. Então também vou usar com a seringa Centrix. Então vou lá e vou colocar. Então agora ela já é uma consistência de pasta. E aí eu consigo fazer a escultura, posso pôr até 4 milímetros. Então aqui agora eu vou fazer a escultura com uma resina composta convencional. Então faço as inclinações de vertente. E a vantagem é que eu não tenho problema de gerar uma tensão nas paredes da minha cavidade que pode soltar a restauração e formar uma fenda. E, de repente, o paciente ter uma sensibilidade pós-operatória. A vantagem das resinas bulk em relação às resinas convencionais é que eu posso colocar uma quantidade maior, até 4 milímetros, e eu não preciso me preocupar com a tensão gerada pela polimerização. O importante é só realmente ter um fotoativador muito bom, né? Um ativador bom para polimerizar bem a resina. Aí você faz a escultura como uma resina composta convencional. Então, assim, praticamente em 2 passos eu faço a reconstrução do meu dente. Essa reconstrução que eu acabei de fazer seria para um paciente, por exemplo, que vai receber uma prótese ou vai fazer uma ortodontia, porque eu ainda prefiro a última camada colocar uma resina composta convencional. Então vamos lá. Se esse paciente fosse uma restauração direta, eu não terminaria com a bulk mesmo sendo resina composta. Eu terminaria ou com a Grandioso, a última camada, 1 milímetro, 1,5 milímetros, que é uma resina composta convencional, ou terminaria com a Admira Fusion, que também é uma resina composta convencional.
convencional, né? Ela só não tem o BGMA e o TAG-DMA e é um Ormocel, então as duas são bem indicadas para dentes posteriores. E agora eu vou mostrar para vocês a possibilidade da resina Viscalor, que é a resina termoativada. Ela é uma resina bulk que quando eu aqueço a 68 graus, ela se torna uma resina flow e 30 segundos depois eu estou já conseguindo esculpir. A resina está aquecida e vai levar na boca. Eu vou mostrar aqui como ela fica fluida, ela consistência de resina fluida. E aí eu posso colocar aí os 4 milímetros de uma vez só. E aí aguardo 30 segundos. Ela já começa a pegar a consistência, ó, já começa a perder a temperatura e já vai ficando com consistência de resina composta, de pasta, e aí eu consigo fazer a escultura. Então eu tenho 2 materiais em um só. Então isso facilita muito a vida da gente para as reconstruções. O que eu faria também nesse caso, se eu fosse deixar essa restauração em contato oclusal? Eu ainda deixaria um espacinho para uma resina composta convencional, mas vejam que é muito rápido. Então isso facilita muito a vida da gente clinicamente. Posso colocar mais camadas? Posso. Coloco de volta a resina, deixo ela aquecendo. Quando eu coloco 4 milímetros, pensaria em polimerização por 40 segundos. Cuidado com a inclinação do fotoativador, principalmente se você estiver usando uma matriz, então sempre manter o foto na posição mais paralela ao dente possível, para que a luz realmente chegue. Então essa é a vantagem da resina Viscalor, é uma resina que eu consigo aquecer, possui várias cores, e consigo usar ela como uma resina flow e consigo usá-la também como uma resina, depois que ela perde a temperatura, ela vira uma resina mais viscosa, uma resina composta. A vantagem também de ser unidose é que eu já jogo fora, né? Então, nessa época de pandemia, esses materiais aí, eles têm sentido, né? A gente utilizar dessa maneira. Eu vou mostrar aqui para vocês o verniz Profluoride, ele contém bastante flúor, 22.600 ppm de flúor, fluoreto de potássio. E ele serve para regiões sensíveis, né? Normalmente áreas cervicais, você pode usar também previamente a clareamento, você pode intercalar o clareamento com a aplicação do verniz. Então ele pode vir em bisnaga e também existe o single dose, que já vem com o aplicador. Com o bisnaga você aplicaria após fazer a profilaxia, e aí você pode usar as pastas da CleanJoy para fazer a profilaxia, né? Lavar, secar e fazer a aplicação. Então aqui o single dose, você abre, o verniz já está aqui e ele tem um aplicador, um pincel aplicador. É simples, é você simplesmente aplicar nas áreas cervicais, aguardar alguns minutinhos e depois o paciente já pode fechar a boca sem problema nenhum. Então normalmente um desse dá para a boca toda, não precisa polimerizar, nada disso. Então ele vai depositar na entrada, na embocadura dos canalículos e vai vedar, diminuindo bastante a sensibilidade do paciente. Então a gente pode usar isso para a sensibilidade de colo cervical, em todas as áreas da boca e também previamente a clareamento em pacientes que têm muita sensibilidade.